Olá, mais um vídeo e agora vocês terão a oportunidade de entender como funciona uma terapia de casal. Esse é o quinto vídeo sobre a série Sessão de Terapia. No primeiro eu faço uma análise do vídeo de abertura e nos outros três eu faço uma análise da dinâmica da terapia dos outros pacientes. Vou deixar os links dos vídeos anteriores na descrição. Esse vídeo será sobre uma análise do João e da Ana. E como pano de fundo, para entender a dinâmica desse casal, eu vou usar o livro que se chama Novas Formas de Amar, da psicanalista brasileira a Regina Navarro Lins. E eu tinha lido esse livro em 2020 e antes de lê-lo, eu assisti a uma entrevista da Regina em que ela fala que durante seus muitos anos de prática clínica, atendendo casais, e ela também é especialista em sexualidade, ela percebeu que a dinâmica dos casamentos estava mudando. Entendam por dinâmicas, essas mudanças que contrastavam com o modelo de casamento mais convencional, né? Para outras opções de modelos, né? De imensas possibilidades. O que gera um choque nas relações. Por mudanças no casamento conservador, vocês podem fazer um link com fetiches, com poligamia, com relações abertas e mulheres no mercado de trabalho, que agora tem mais voz. Não entendeu esse último? A Ana vai te ajudar. A dinâmica do relacionamento da Ana e do João ainda se encaixa no modelo mais conservador, mas há um claro conflito, a personalidade deles. O João, ele tende a ser mais conservador e a Ana tende a ser um pouco menos. A dinâmica individual da personalidade de ambos foi o que os uniu, mas que também tem o potencial de os separar. O mito do amor romântico é uma terrível mentira. Talvez seja uma mentira necessária por assegurar a sobrevivência da espécie, por estimular e validar convenientemente a experiência de nos apaixonarmos que nos leva ao casamento. Mas, como psiquiatra, o meu coração chora quase todos os dias pela horrível confusão e sofrimento que esse mito gera. Milhões de pessoas desperdiçam enormes quantidades de energia tentando desesperada e inutilmente fazer com que a realidade de suas vidas se ajuste à realidade do mito. Tem um outro trecho que eu quero abrir com esses trechos só para contextualizar a minha análise, tá? O amor romântico está saindo de cena, levando com ele a sua principal característica, a exigência de exclusividade. Com isso, aumenta o número dos que aceitam viver sem parceiro estável, recusando-se a se fechar numa vida a dois, sem a crença de que é necessário encontrar alguém que o complete, surge a possibilidade de variadas opções amorosas. E agora eu vou ler um outro trecho que ele vai dar um pouco de spoiler de como está a relação da Ana e do João. Para Freud, existem duas formas de buscar a felicidade, visando evitar a dor e o desprazer ou experimentar fortes sensações de prazer. O medo de perder a segurança afetiva é tanto que em muitas relações amorosas, homens e mulheres sacrificam uma vida sexual realmente prazerosa para ter estabilidade. Esse último trecho que eu acabei de ler, ele não define a relação da Ana e do João, tá? Mas é um recorte da dinâmica atual. E eu adoro esses trechos com viés mais antropológicos. E a exigência de exclusividade surgiu há aproximadamente 5.000 anos, com a propriedade privada, minha terra, meu rebanho.
O homem ficou obcecado pela certeza de paternidade porque não admitia correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. A mulher só ter relações sexuais com ele era fundamental. Agora, voltando aqui em um outro trecho, isso aqui é para vocês pensarem aqui no viés mais antropológico, tá, gente? Inclusive, estudando antropologia, eu tive muitas respostas de coisas as quais eu estava buscando. E se você estudou ou estuda antropologia e não ficou deprimido, eu não sei se você está estudando direito. Precisamos confirmar o tempo todo que somos insubstituíveis para o outro. A monogamia, por conseguinte, é a vaca sagrada do ideal romântico, pois é o que marca que somos especiais. Fui escolhida e outras foram recusadas. Ao dar as costas para outros amores, você confirma que sou única. Quando você pensa ou toca em outra, minha importância é abalada. Ou seja, bom, sobre o que eu falei, de pensar assim, vamos estudar antropologia, a gente vai ficar um pouco deprimido, pelo viés antropológico, vocês já entenderam aqui que monogamia é uma construção social. Não somos uma espécie naturalmente monogâmica. Existem outros animais aí que vocês podem usar como exemplo que são monogâmicos. Sim, já está impresso no DNA deles esse tipo de comportamento, mas não está no nosso. Portanto, monogamia é uma construção social. Quem está dizendo isso é um ponto de vista da autora? Não, ela pegou um estudo antropológico. E existem outros livros que também trazem essa mesma perspectiva. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre isso. O vídeo de hoje não é sobre monogamia, mas ele introduz o que vai acontecer aqui com esse casal. Então, é legal que ela aborda, ela faz conexões por várias lentes, não só pela antropologia, mas também pela sociologia e pela lente da psicologia, o que enriquece muito a narrativa. E durante esse vídeo, a partir da sessão com a Ana e com o João, vamos falar do elefante na sala. E aí, só para fechar aqui esse assunto, ainda pensando em monogamia, eu vou ler um outro trecho, é muito curto dessa vez, tá? Que talvez te responda ou talvez te deixe ainda com mais dúvidas. Esse trecho fala: Ellen Fisher concluiu que nossa tendência para as ligações extraconjugais parece ser um triunfo da natureza sobre a cultura. Primeira sessão. Nessa sessão, a Ana está atrasada. Ficamos sabendo, através de um comentário do Theo, que a Ana, nas 3 sessões anteriores, também chegou atrasada. E o Theo, como terapeuta, ele não está pontuando isso de forma aleatória. Ele só está dizendo alto o que o João deve ter se esquecido de reparar, de tão constante que é esse comportamento da Ana. Mas só porque um comportamento ele é constante, isso não é métrica para dizer se é bom ou se é ruim. A frustração é um elemento constante na relação deles. Então, eles precisam aprender a identificar os limites um do outro e na terapia eles terão a oportunidade, ao se ouvirem, ao se darem a oportunidade de ter uma visão de alguém que está de fora do círculo, para assim desconstruírem as narrativas que se contam a respeito um do outro. E pararem também de pedir um ao outro o que esse outro não tem condições de dar. O João, ele liga para o Dani, né, para saber se ele sabe da mãe. O Dani diz que não sabe. E aí o João liga para a Ana, cai na caixa postal. Depois o João liga para o escritório onde a Ana trabalha e lá alguém diz que ela já saiu. E aí um detalhe para vocês guardarem é a seguinte pergunta que o João faz, abre aspas. Ela saiu sozinha ou com alguém? Fecha aspas. A pessoa lá do trabalho da Ana responde que ela saiu só. E dá pra gente pensar, né, nesse comportamento do João como uma tentativa aqui de controle, né?
E tem um trecho aqui que fala que o medo da solidão e do desamparo leva ao controle. Então é para a gente pensar o que antecede um comportamento. Um comportamento, ele é antecedido por um afeto. Então, só pensar no comportamento, só julgar um comportamento é pensar de uma maneira rasa. O João, ele tem muito frequentemente essa postura mais desconfiada, mas a gente tem que fazer o exercício de tentar entender o que está por trás, e principalmente quais emoções estão por trás, e depois juntar isso com o contexto ao qual ele está inserido. Porque também se eu pego o comportamento, consigo entender o subtexto, mas eu desconsidero o contexto, eu também não estou conseguindo entender a pessoa, sem inseri-la dentro de um contexto. Eu acrescentaria que quando um dos parceiros abre mão dos seus desejos por alguém, por consideração ou pela obrigação de exclusividade, o resultado pode ser desastroso. Geralmente, desenvolve-se uma irritação pelo outro, responsabilizando-o pelas suas frustrações. Isso sem contar que o parceiro, mesmo sem saber, terá uma dívida eterna pela concessão feita. Isso aqui que eu li é o que está acontecendo aqui nesse movimento, tá? Esses dois aqui, esses dois recortes, é o movimento que está permeando o subtexto desse atraso da Ana. Mas assim, também a gente tem que levar em consideração outra coisa. Se o João ele é desconfiado, ele tem mais essa postura, não é à toa. A Ana, ela também tem comportamentos que retroalimentam essa postura mais desconfiada do João. Então, o João, ele tem uma limitação afetiva que se consolidou a partir da crença de que é só com a Ana e com mais um filho que ele vai se sentir completo, que essa família margarina vai resolver todos os conflitos que ele nutre e que empobrecem, né, não só a vida dele, mas ele acha que vai ser uma substituição da família disfuncional que ele tem. Mas ao exigir que a Ana se encaixe em um padrão que não leva em consideração a subjetividade dela, ele não percebe que ele está construindo tudo o que ele deseja evitar. Então o Theo fala para o João que geralmente quando o primeiro paciente nessa sessão, né, aqui de casal, ele chega, ele já pode começar a sessão e pergunta se ele está se sentindo desconfortável. E o João, claramente, ele se sente atacado com essa pergunta, porque ele tem uma resposta que... Ele claramente se coloca em uma posição ali na defensiva, né? E ele diz, abre aspas, mas combinamos que só íamos começar quando os dois estiverem aqui, fecha aspas. E o Theo tenta outra abordagem, então. Ele fala que quando há uma terapia de casal, quem chega primeiro tenta começar para ganhar pontos com o terapeuta. E, novamente, na minha cabeça, só faz sentido você se sentir atacado se o terapeuta foi direto ali na sua ferida, né? Que foi como o João se sentiu. E o João devolveu a pergunta e ele diz, abre aspas, você acha que isso aqui é um jogo? Fecha aspas. Provavelmente o Theo não, mas com certeza parece que o João sim. O João acabou de se revelar, mas ele tem muita certeza que saiu pela tangente. E aí, o João diz que vai embora. E aí a Ana chega super alto astral. Ela chega assim, abre aspas, oi gente, desculpa o atraso, oi meu amor, fecha aspas. E ela dá logo um beijão ali no João. Bom, aí o João, super desconfiado, ele começa a perguntar a Ana onde ela estava. Só que o tom dele é um tanto inquisitivo, né? Eu não vou reproduzir, mas ressalto, ambos sabem exatamente o que está acontecendo. Só que ninguém tem coragem, por enquanto, de falar alto. Em um capítulo sobre intimidade, a Regina nos ensina que o amor se baseia em 2 pilares, entrega e autonomia. Na faculdade, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina no estágio, tanto teórica quanto prática, sobre atendimento a casais. Atendi um, eu nunca vou me esquecer deles. E bem,
Nessa disciplina, eu me lembro de ter estudado um autor que ele falava que o casamento é um eterno jogo de ceder. Um dia um cede ao desejo do outro e no outro dia o outro cede. Mas esse jogo de ceder, ele tem uma linha tênue entre a necessidade do outro e também um certo distanciamento desse outro. E para que ali ambos mantenham a sua individuação. E como eu adoro um paradoxo, a autora me ensinou aqui um belíssimo. O distanciamento é uma pré-condição da ligação. Esse é o paradoxo essencial da intimidade e do sexo. O João, ele tem frases em que ele diz que não sabe viver sem a Ana, que ela é o amor da vida dele. Agora, vocês vão ter que guardar essa frase aí do João, tá? E justamente somos inclinados a escolher parceiros com tendências que combinem com a nossa vulnerabilidade. Os papéis que cada um exerce nessa dinâmica ficam bem marcados já nessa primeira sessão. A Ana é mais dominante e o João é um pouco mais passivo. Rola até uma competição tóxica, né, ao longo ali das sessões. E para deixar isso que eu falei até um pouco mais claro, aqui eu já trago até um exemplo que aparece nessa primeira sessão mesmo. Então o João, ele detesta o trabalho da Ana. Ela é publicitária, ela é muito competente e, portanto, tem um cargo que possibilita que financeiramente ela consiga se virar sozinha. Para compensar o complexo de inferioridade que o João tem, ele gosta de se contar e verbalizar coisas do tipo, abre aspas, o povo do trabalho dela é muito metido. Sorte a da Ana de ter se casado comigo, porque assim eu trago ela para a realidade. E, por fim, né, ele joga uma crítica para ela, ele fala, e ela mal fica com o filho. Fecha aspas. O medo de não ser amado pode fazer alguém se lançar em uma busca desesperada por um parceiro amoroso, apenas por acreditar que ter alguém ao lado seria uma confirmação do seu valor. Embora o João use palavras assim para esconder suas fragilidades essa que eu suspeito que tem nome e endereço. O nome, medo da rejeição. O endereço é a casa dos pais do João. Depois, na 8ª sessão, o João fala da relação com os pais dele, e aí vai ficar um pouco mais claro, né? Sobre essa questão do João e o complexo de inferioridade, você também pode entender o complexo de inferioridade como uma consequência da baixa autoestima que ele tem. O ciumento, geralmente, apresenta 2 características fundamentais: baixa autoestima e incapacidade de ficar bem sozinho. Quem é inseguro e tem uma imagem desvalorizada de si, teme ser trocado por outro a qualquer momento. Para evitar isso, ele restringe a liberdade do parceiro e tenta controlar suas atitudes. Só quem realmente acredita ser uma pessoa importante não sente ciúmes. Sabe que ninguém vai dispensá-lo com tanta facilidade. Tem um psiquiatra que se chama Jacques Salome, não sei como se pronuncia o nome dele, vou tentar assim. E ele fala que um casal, existem 2 tipos de busca. Uma que é mais ativa e a outra que é mais passiva. A busca é ativa quando passa principalmente por processos e estratégias da ordem da sedução, por atitudes, comportamentos e investimentos orientados para o outro. Mobiliza a pessoa, é inventiva e suscita toda uma série de ações baseada quase exclusivamente no agir em favor do outro ou até mesmo em agir no lugar dele. Então, na busca mais ativa, é marcante a busca de controle sobre o outro. Então, a Ana, ela tem esse movimento, ela tem uma busca mais ativa. A busca por um parceiro é passiva quando é construída, sobretudo, por expectativas e até mesmo exigências implícitas. A forma clínica principal dessa maneira de ser corresponde à síndrome bem conhecida da Bela Adormecida no Bosque.
atinge tanto homens quanto as mulheres, isto é, todos os ingênuos que apenas sonham em cultivar a secreta e mágica esperança da chegada do príncipe encantado ou da deliciosa princesa para os despertar e os satisfazer completamente. Lembram quando eu falei para vocês que o João fala, eu não sei viver sem a Ana. Então ele dá aqui alguns exemplos de frases de pessoas que têm essa busca mais passivas. Então são frases como preciso de você, outra é não posso viver sem você, e outra frase é sem você eu não sou nada. Lembrando que em várias outras sessões o João ele tem variações dessas frases ditas de modo direto e por vezes também ditas de modo mais implícito. Só que a relação deles é marcada pela codependência. E eu vou falar mais disso adiante, mas por enquanto eu não vou falar tanto da codependência, porque nessa sessão não fica tão clara essa codependência. O que fica mais claro são os resultados dessa codependência ali na dinâmica deles, no comportamento deles, tá? Então, por exemplo, lembram que eu falei que um bom relacionamento ele equilibra a balança entre a entrega e a autonomia? Só que quando não se tem esses dois movimentos, o que acontece é que ambos perdem a fronteira de onde começa um e termina o outro. Ou seja, eles perdem a individuação, se instala uma simbiose. E um exemplo disso é que vocês lembram que eu acabei de falar que o João tem uma busca mais passiva, a Ana uma busca mais ativa? Então, só que nessa simbiose, o João ele confunde intimidade com controle e a Ana também. No entanto, na série, nas sessões com eles, você não vê claramente comportamentos da Ana que remetam a ela o controlar, mas vemos atitudes dela que dão margem para o João se colocar em situações de vigilância disfarçada, o qual a pessoa ela emprega meios diretos e indiretos para saber detalhes da vida do outro. Sobre a vigilância disfarçada, esse tipo de cuidado dá a impressão de haver intimidade entre o casal e confunde detalhes insignificantes com uma ideia de conhecimento mais profundo. Muitos acreditam que, numa relação amorosa, só há a garantia de não ser abandonado se o outro for controlado. E aí começam as discussões com base em retórica e rancor. Sim, porque eles pegam um comportamento no outro que não gostam, eles guardam e no calor da emoção eles usam essa carta. Tem vários diálogos no mesmo tom, né, que eu tô falando aqui, e eu quero trazer um que eu achei significativo para exemplificar. Então, a Ana está grávida, mas ela quer fazer um aborto. O João não concorda. O João usa maconha. A Ana não concorda. E a partir disso, o João usa o seguinte argumento para provar a tese dele, abre aspas, fumar maconha só afeta a mim, matar uma criança afeta nós três, fecha aspas. Eles ficam presos nessas discussões que os ancoram em padrões de comportamentos conhecidos, apesar do cansaço mental que essas atitudes e palavras contraproducentes geram em ambos. E também, né, levando em consideração aqui um detalhe, a Ana tá grávida e eles tentaram engravidar ali por 5 anos. Mas a Ana, ela tem dúvidas, porque ela não sabe se vai conseguir a promoção no trabalho por causa da criança. E aí entramos aqui até em um viés mais social, o de que a ascensão da mulher no mercado de trabalho mudou a dinâmica dos casais. Ou seja, essa é uma transformação social na vida da mulher, vai gerando um efeito cascata que se transpassa ali para todas as esferas da vida. Mas essa realidade de ascensão profissional da mulher é recente. E a construção da monogamia, a construção do matrimônio, por ser mais antiga, ainda não consegue acompanhar e se adaptar para que os casais eles possam construir um relacionamento mais saudável. Pensa aqui comigo, esse meu raciocínio. Talvez a maioria das mulheres que me assistem, elas são talvez independentes.
né? Pelo menos é o que eu vejo aqui nas métricas do canal. Da idade do pessoal que me assiste, o pessoal não é tão novinho. Já é um pessoal de mais 35 para lá. Mas essa não era a realidade das mães e das avós de muitas de vocês. E isso foi isso que eu quis dizer com a nova dinâmica na vida da mulher. A independência da mulher, que é nova, ela ainda se choca com uma construção mais antiga, que é o matrimônio. E o João, às vezes, ele entende que a melhor defesa é o ataque. Então ele usa alguns argumentos que vão colocar a Ana em uma posição desconfortável, vão a fazer ficar com vergonha, e ainda mais ali na frente do terapeuta. O João chega até a ser delirante e acaba falando que a Ana tá pagando o Theo por fora para ficar contra ele. E por mais delirante que isso que ele disse seja, sabe que depois que vocês conhecerem melhor a Ana, vai dar para perceber que esse raciocínio do João, de falar que a mulher dele está pagando o Theo por fora para ficar contra ele, esse raciocínio dele de irracional e delirante não tem nada. É por isso que eu sempre falo, é muito importante a gente pegar uma frase e colocá-la em um contexto. Só essa frase, eu vi a primeira vez, eu pensei, que delirante. Depois eu entendi o contexto e falei, faz total sentido como ele chegou nessa construção de raciocínio. Não que ele esteja certo, não, ele não está certo, ela não está fazendo isso. Mas tem um motivo para ele ter construído este raciocínio. É isso que eu quero dizer. Para exemplificar o quanto o João aqui é um pouco mais passivo, eu vou explicar o quanto o João ele confunde ter atitude com ser agressivo. Né? Então, o Theo dá ali uma devolutiva de que a questão não é a fase em que a criança foi gerada, no sentido de que a Ana pode perder a promoção, mas a fase em que a criança veio na vida deles. Quer dizer, então, que eles não eram assim durante os 5 anos em que tentaram os procedimentos para engravidar? Não. Apenas quer dizer que eles brigam e terminam sempre no mesmo lugar, ou seja, ninguém se ouvindo. E brigam pela mesma coisa, só que com palavras diferentes. Isso deve ser cansativo. A longo prazo, se eles não aprenderem que vão ter que brigar por coisas diferentes, essa relação talvez não se sustente. E se um casamento se mantém assim, dessa forma, é fachada. Mas os afetos positivos implodem e se transformam em mágoa, ressentimento e rancor. O casamento, ele pode se sustentar porque o casamento é uma criação social, né? Agora, os afetos, eles são uma construção diária. A posição deles no sofá também é bem significativa. Reparem que eles se sentam no sofá separados e a Ana ainda coloca a bolsa entre eles, como se colocasse ainda mais impedimentos do que os que eles já conseguem colocar juntos. Segunda sessão. Dessa vez, eles entram juntos na sala de terapia, quer dizer, a Ana chegou primeiro e o João depois, mas a Ana esperou o João ali do lado de fora. Nessa sessão, a postura deles já está diferente. Eles estão sentados e o João está com os braços no sofá atrás da Ana. Mas vocês reparem que ele não está com o braço ao redor ali do ombro da Ana. E sim, o braço dele é como se estivesse apoiando o braço no encosto. Então é um tipo de linguagem não verbal. Eu consigo perceber muito mais na dinâmica deles do que nos outros, porque eu tenho os dois ali para comparar. E o João, ele foi à terapia na intenção de encerrar as sessões, só que a Ana não queria encerrar as sessões. E isso resulta em quê? Briga. E aí, a sessão anterior girou, eu nem falei muito isso, mas a sessão anterior ela girou em torno de decidir se iam ter um filho ou se iriam abortar, tá? E esse detalhe talvez não tenha ficado tão claro porque eu entupi vocês de conceitos, eu sei. Mas agora eu ressalto isso porque será importante para entender a dinâmica dessa sessão. Então a Ana fala que talvez vá levar a gravidez adiante, que está pensando com calma para não tomar nenhuma atitude de supetão. Dá para perceber um semblante triste
quando ela menciona os motivos que a fazem repensar. E nenhum desses motivos inclui ela própria, ou o João, ou até mesmo a relação. E aí eles acabam trazendo o Dani para essa sessão. Não fisicamente, né? Só a menção ao filho deles mesmo. E aí, outra justificativa que ela se conta para tentar se convencer de que esperar é a melhor atitude é que ela fala, né? Ela fala, abre aspas, vai ser bom o Dani ter uma irmãzinha. Eu imaginei o Dani defendendo a irmã caso alguém quisesse bater nela. Fecha aspas. Eu achei interessante essa fantasia que a Ana trouxe, porque dá margem para explorar como foi a infância dela. Os contos de fadas trazem prejuízos às crianças. O mais grave é a ideia de que as mulheres só podem ser salvas da miséria ou melhorar de vida por meio da relação com o homem. As meninas vão aprendendo, então, a ter fantasias de salvamento, em vez de desenvolver suas próprias capacidades e talento. Lembrando que essa reflexão cabe nos dias atuais, né? Não era uma reflexão que cabia antes, né? Pensando no século XIX para trás, realmente a mulher ela só seria salva realmente por um bom casamento mesmo. Então, eu fiz um link aqui dessa passagem com o conceito do homem biopsicossociocultural. Para vocês entenderem esse conceito, eu vou usar a analogia do peixe no aquário. E aí eu pergunto a vocês, será que o peixinho ele tem consciência da água ao redor dele? Se esse peixinho não conhece outro ambiente para estabelecer um parâmetro, então esse peixe não sabe o que é a água. Ele nasce, vive e morre cercado por água e não faz a menor ideia do que ela é. A nossa água é a cultura. E ela está tão impregnada que até os inofensivos contos de fadas que nos contam que nós mulheres precisamos ser protegidas por um homem. Quando também, pensando na Ana, a realidade dela não é essa. A Ana é uma mulher muito bem-sucedida, ela não depende do marido, só que a realidade dela também está permeada por uma água que, por enquanto, ela é incapaz de ver, que é uma cultura que veio embutida com uma educação que a mãe, a avó e tantas outras antes dela receberam e foram repassando para frente. A cultura imprime ideias que nem a realidade tangível, às vezes, é capaz de desfazer. Ao menos não se antes de perceber a água. E uma das alternativas para se ver essa água é desenvolver autoconhecimento. Bom, e aí eu fiquei me perguntando, né, o que aconteceu na infância dela que precisava de alguém que a defendesse? Lembrando que a Ana perdeu o pai muito cedo, então esse movimento dela não é só pelo viés da cultura, tem também um padrão genético e o ambiente ao qual ela foi exposta quando criança. E ela se culpa pela morte do pai. Vou contar rapidinho como o pai dela morreu. Ela e o pai estavam tomando sorvete na calçada e ela se levantou e foi comprar outro sorvete. E nesse meio tempo, o motorista de caminhão tinha esquecido de puxar o freio de mão e o resto vocês já imaginam. Então a Ana, ela se culpa por não ter protegido o pai. Outro argumento que ela usa para sustentar que dá para ter a criança é o trabalho. Né? Então ela fala que o Veloso pode segurar a vaga, para a qual ela seria ali promovida. Ela fala que tem dinheiro para pagar uma babá, mas ao mesmo tempo ela completa ali dizendo que vai pegar menos projetos. Isso tudo ela conta com um semblante de muito desalento. E aí a Ana começa a sangrar e eles vão embora. Terceira sessão. Ana chega primeiro e só. E aí ela quer começar a sessão sem o João. E o Theo retoma uma regra da sessão com casais, né? Ele fala que ela pode começar a falar, mas que o João vai saber tudo o que foi dito. A postura corporal da Ana não parece a de uma mãe de luto.
A postura é altiva e até sensual. Quando ela faz contato ali, visual com o Theo, né? Quando ela cruza as pernas e, detalhe, ela está de saia. Embora possam ocorrer juntos, o desejo sexual e o amor estão frequentemente dissociados, como já dissemos, porque são basicamente fenômenos independentes. A partir desse recorte que eu trouxe e de outros, eu percebi que a Ana pode estar se sentindo atraída pelo Theo por dois motivos. Primeiro, lembram que eu falei que normalmente nas pessoas existem dois tipos de busca? Então, e a Ana, ela tem uma busca mais ativa. Portanto, ela é a pessoa que cria o contexto quando não tem contexto. Segundo, lembram que eu trouxe o paradoxo que manter um certo distanciamento é o que aproxima? Então, à medida que a relação da Ana e do João foi sendo permeada por brigas e ressentimentos, os outros vínculos dela foram se estreitando justamente por intermédio da distância que continham. Vínculos esses que incluem o Veloso, que é o chefe dela, e com o Theo. Então, à medida que ambos demonstravam ali uma solidariedade sem cobrança para com ela, a Ana começa a tentar criar um triângulo. Agora, ela parece querer seduzir o Theo para tentar arrumar um aliado contra o João. Aqui, eu não acho que a Ana queria ter nenhum tipo de envolvimento sexual com o Theo, tá? Eu não senti que estava rolando nenhum tipo de transferência erótica. Eu senti que com esse comportamento mais provocador dela, a Ana estava usando o Theo para ferir o João. Agora, o João chega e tem uma almofada num canto, ele pega essa almofada, coloca entre eles, sendo que a bolsa da Ana já estava entre eles. Então o João, ele colocou mais uma barreira entre eles. Então vocês vão percebendo aqui que já vieram de uma tensão e talvez isso justifique ali o meu palpite anterior da Ana querer um aliado. Haja vista que só temos recorte da vida deles através do que eles contam na sessão. Não sabemos como é a dinâmica deles fora da sessão. O semblante do João também é incongruente com o de um pai que deveria estar sentindo as consequências do luto. Ao invés disso, eles agem como se o filho fosse algo que não era tão importante. É claro que na maioria das vezes é uma superfície, né, essa atitude deles. Essa fachada de suposta apatia pode servir como uma defesa para evitar sentirem e falar sobre a perda. Então, o Theo pergunta ao João, abre aspas, como você está? Fecha aspas. E ele responde, abre aspas, ótimo, fecha aspas. Agora que eles não têm mais uma criança para brigar, eles voltam aos temas das discussões de antes. O João é ator, então o trabalho dele é mais instável. E a Ana é publicitária e ainda conseguiu uma promoção recentemente. Então é ela quem coloca dinheiro em casa e paga a terapia. Embora o João, desde o primeiro dia, goste de abrir a carteira para pagar o Theo e frequentemente diz pro Theo versões diferentes desta frase. Essa aqui é uma que ele diz, abre aspas, é para isso que eu tô te pagando? Fecha aspas. Quarta sessão. Dessa vez, a Ana chegou primeiro. E quando o Theo perguntou do João, a Ana diz que não sabe. Poucos minutos depois, o João chega e a distância entre eles no sofá diminui. O telefone toca e o Theo pede licença para atender. Era a mãe da Nina, a Isabel, que ligou para dizer que a filha tinha saído do hospital. O vídeo da paciente anterior que eu fiz dessa série é a Nina. Se você não assistiu, vou deixar o link abaixo. A Ana se incomodou com o fato do Theo ter atendido o telefone no meio da sessão deles. Eu interpretei que esse foi um claro motivo para jogar um holofote no Theo e arrumar um motivo para brigar que não fossem eles. Lembram que na sessão anterior a Ana queria um triângulo? Ela, o Theo, aliados contra o João?
Agora, ela tenta novamente criar um outro triângulo. Dessa vez, ela, o João, finalmente concordam em algo, se unirem contra o Theo. Para ambos, ali para perderem tempo da sessão com um assunto irrelevante, para evitar falar do que é doloroso, porém é relevante para eles. Depois de tirar o foco de luz do Theo, o João fala que as brigas aumentaram depois que iniciaram o processo terapêutico. A impressão que eu tive é que não é exatamente que as brigas aumentaram, mas sim a consciência dos problemas aumentaram, em consequência se ampliou a percepção de que eles tinham que falar de coisas que evitavam. E por mais doido que pareça, o fato de brigarem muito é um sinal muito clássico de esperança na relação. Quem não tem esperança não briga, se conforma, se cala, se fecha, fica apático, mas não briga tanto quanto esses dois. Mas essas brigas, elas também têm uma outra faceta, a de que, embora estejam juntos há mais de 5 anos, eles são estranhos um ao outro. O que era um excitante mistério recíproco transformou-se em ressentimento mútuo. O elo entre os dois baseava-se na ignorância a respeito um do outro. Adiciona isso a codependência e aí temos essa dinâmica caótica em que ambos estão retroalimentando uma simbiose que eles não sabem mais como fazer para suas demandas serem ouvidas. Se não sabem qual é a demanda, porque na simbiose exclui-se a subjetividade individual. Então é como se eles fossem a extensão do outro, unidos por um cordão umbilical invisível. Pronto. Essa última frase que eu falei, eu acho que é uma frase que pode deixar claro para vocês o que é a simbiose, tá? Como muitos não têm argumentos para contestar ideias, ataques são imediatos. Então, o Theo, ele percebeu e pontuou que eles estão cansados da batalha e que mesmo as brigas ainda sendo um sinal de esperança, se os dois não estiverem dispostos a brigar por coisas diferentes, talvez a relação não sobreviva. E aí, eu achei bacana que o Theo faz eles pensarem e falarem sobre como se conheceram. Ali naquelas memórias, conforme eles vão falando, tinham muitas coisas valiosas que mereciam ser resgatadas. Essas memórias dão uma excelente pista do que os mantém juntos. Fala sobre coisas que se esqueceram, mas que ainda os influenciam. Eu não vou trazer aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. O importante é que é o que simboliza essa volta ao passado, ou seja, eles estavam ali muito apaixonados quando se conheceram. Esse ideal amoroso só passou a ser uma possibilidade no casamento a partir do século XIX, pois antes disso os casamentos se davam por interesses econômicos e políticos. A partir de 1940, apareceu como um fenômeno de massa quando todos passaram a desejar casar por amor, incentivados pelos filmes de Hollywood. Lembrando que o João é um ator, tá? Só um adendo à parte. Agora eu quero falar sobre um ponto que são expectativas que ambos depositam um no outro e que não se cumprem. Essas expectativas é o que está na raiz das brigas deles. E é isso o que eu quero dizer com eles estarem sempre brigando pelas mesmas coisas, tá? Então isso é uma reflexão, inclusive, que eu trouxe aqui da Regina, que ela chama de amor romântico. Embora já tenham passado da fase da paixão, a fase da paixão ela dura no relacionamento entre 6 meses até 2 anos. Me parece que se eles não ajustarem as expectativas e olharem o outro, mas como esse outro ao invés de esperarem o que esse outro não pode dar, aí eles vão conseguir vislumbrar uma relação que transpasse a decepção e a frustração. Com essa lente embaçada que eles estão ali se olhando, fica bem difícil vislumbrar um horizonte com mais possibilidades de desfechos positivos.
É importante ressaltar que não há nada grave em desejar um par amoroso. O grave é a crença de que só se pode ser feliz se houver um par amoroso. Nesse resgate da história de como se conheceram, podemos ver que a Ana usa sempre a mesma estratégia para conseguir o que quer: a sedução. Nessa dinâmica da Ana, ela vem de uma ideia de que, seja lá quais experiências forem ter ali, ela e o João, essas experiências serão permeadas por vínculo e emoções fortes. É como se ela tivesse persuadido o João de que o que ela estava vendendo era exatamente o que faltava na vida dele. Um exemplo rápido de como eles descrevem, de como o João traz, tá? Como foi que eles transaram pela primeira vez. O João diz algo mais ou menos assim, abre aspas: depois, no final, quando ela assistiu a minha peça de teatro, nós transamos em cima da minha moto em uma estrada. Fecha aspas. Vocês entenderam o que eu quis dizer com vínculo forte e mais emoção? Pois é. Só que a história real da primeira vez que eles transaram não foi essa, tá? Mas se isso não aconteceu, porque depois o João fala, não foi assim não. A Ana até dá risada da cara dele e fala, nossa, João, não foi assim que aconteceu não. Mas e o que eu fiquei me perguntando, né? Se essa não foi assim que aconteceu, por que o João trouxe a história da primeira vez desta forma? Por quê? E a resposta está na Ana. Porque no jogo de sedução da Ana, ela prometeu mais do que dava conta. E vejam, eu não tô falando que ela prometeu em palavras assim, literalmente, tá? Eu não tô falando de palavras, eu tô falando de intenções, de jogos ali no modo como se comunicam. Tô falando que essa dinâmica de sedução, ela tá tão impregnada nela que ela frequentemente, sem perceber, ela promete muito ao outro, né? O que seduz esse outro. Mas o que ela promete está muito no mundo das ideias. Tá dentro do amor romântico que acaba nunca se concretizando. Agora, eu vou trazer para vocês uma diferença em como funciona o erotismo masculino e o feminino, que essa autora traz, que eu achei bem legal. O erotismo masculino é ativado pela forma do corpo, pela beleza física, pelo fascínio, pela capacidade de sedução, não pelo reconhecimento social e pelo poder. Agora ela traz uma outra diferença que é que seria com a mulher. Ela fala, com a mulher seria diferente. O erotismo é profundamente influenciado pelo sucesso, pelo reconhecimento social, pelo aplauso e pela classificação no elenco da vida. Tem uma coisa interessante que o João pergunta, né? Ele fala, abre aspas, como faz para acabar o conflito e dar uma trégua, fecha aspas. E aí o Theo responde, abre aspas, vocês estão tão acostumados com a batalha que talvez acabar com ela seja exatamente o que vai pôr um fim à relação, fecha aspas. Eu achei super significativo. Às vezes, na maioria das vezes, o que nos faz eleger um objeto de amor e nos vincular a alguém são dinâmicas nesse outro e percepções que temos sobre esse outro que são inconscientes. Se você acha que está escolhendo seu objeto de amor, você não sabe de nada. Essa escolha não pertence ao campo da consciência. Lembram da imagem lá do iceberg que o tio Freud ele usou para fazer uma analogia com o inconsciente e com a consciência? Então, tá lá no vídeo que eu fiz sobre a Nina. Eu acho que o Theo ele quis dizer com eles estarem acostumados com a batalha e que se houver um fim, isso significa que terá um fim à relação. Na minha interpretação, ele está se referindo à dependência que ambos têm nesse relacionamento. Então, nessa codependência, eles abriram mão da individualidade, da subjetividade própria de cada um. Por fim, a batalha real seria sobre como alcançar o equilíbrio entre a autonomia e a dependência. Ou seja,
Me parece que até o momento eles estão dispostos a pagar qualquer preço para estarem nessa relação. Um preço tão alto que lhes custou abrir mão da coisa mais linda que temos, nossa essência muito própria e singular. E a simbiose, ela cria uma barreira enorme para o autoconhecimento e a independência. Mas é claro que se uma atitude se sustenta, se uma dinâmica se sustenta, é porque há o que o Freud teorizou que se chama ganho secundário. Você assume seus primeiros compromissos e alegremente abre mão de um pouco de sua liberdade em troca de um pouco de estabilidade. Esse é um exemplo de ganho secundário que vai se aplicar mais exatamente ao João, mas que também cabe na Ana também, que liga a Ana ao João. E aí, pela primeira vez, a Ana parte para 2 tipos de posturas agressivas em segundos. Primeiro, no tom de voz. Então, ela grita com o João. E quando ele não faz o que ela quer, a segunda postura ainda é mais agressiva, né? Porque ela começa a dar vários tapas nele. E eu quero aqui abrir um parênteses que não tem nada a ver com eles, mas que tem a ver com o nosso caldo cultural. Somos produtos de um contexto. Não tem como entender um ser humano e deslocá-lo do ambiente que ele vive. E eu estou acompanhando alguns vídeos que analisam os acontecimentos atuais a partir de um viés mais sociológico, o que para mim é um baita aprendizado, porque o viés aqui do canal ele é mais psicológico. Pois bem, depois de ter contato com pessoas que estudam sociologia e olham a mesma cena que eu, só que por um viés das construções sociais, eu pensei em uma coisa. Se não podemos admitir que um homem bata em uma mulher, a mesma lógica se aplica à mulher. Mas quando vemos cenas ou ouvimos relatos em que as mulheres batem em seus companheiros, o que normalmente a gente faz? Muita gente até ri. Mas seja lá qual for a reação da maioria, certamente não é a mesma que reagiríamos se invertêssemos os papéis. Então, a nossa sociedade, ela designou que algumas coisas são mais aceitáveis para homens, mas essas mesmas atitudes não são bem vistas para as mulheres. Assim como certas atitudes passamos panos para as mulheres, ao ponto que os homens são massacrados. Vocês entenderam aqui aonde eu estou querendo chegar? Se a ideia é buscar igualdade em direitos e deveres, devemos também questionar todas as lógicas que se sustentam ao mesmo tempo em que vão na contramão do que a gente está buscando, né? Então não é engraçado uma mulher bater em um homem. Quinta sessão. João chega primeiro, a Ana chega depois e eles conversam um pouco antes de entrarem no consultório. Aparentemente, eles chegaram bem antes da terapia, porque o João responde ali na conversa que estão lá fora, o João fala para Ana assim, abre aspas, tem um cara lá dentro com o Theo, fecha aspas. Eu entendi que é um outro paciente anterior a eles, anterior à sessão deles. Isso significa o fato deles terem chegado mais cedo, que eles estavam ansiosos para a sessão. E ambos concordam ao menos em um ponto. Eles precisam dessa terapia. No próximo corte, eles já chegam, entram e novamente entre eles tem uma bolsa, a bolsa da Ana. O Theo diz que não vai aceitar nenhum tipo de agressão física nas sessões. A Ana responde que eles se separaram na semana passada. Mas assim, eles basicamente tentam resolver o problema deles com sexo. Ou, ao menos, tentam. E o Theo diz, né, abre aspas, é frequente que a gente veja atitudes nos nossos próprios parceiros que refletem a nossa própria atitude. Fecha aspas. Ana diz que só foi lá porque quer terminar numa boa e ela diz que quer realmente se separar.
Eles ainda estão na terapia para salvar o casamento. Apesar de, como o Theo disse, o Theo fala, né, que tem casais que continuam na terapia para terem um apoio no processo de separação. Agora, eles entram em um dilema. Se tomam consciência da teia invisível que os unia, ao não concordarem e quererem fazer um movimento de volta ali para dentro de si, para se manterem íntegros, íntegros entendam no sentido de inteiros. Então, eles só veem uma opção, a separação. O Jung, o psicólogo Jung, ele fala que a meta da vida do ser humano é ser inteiro. E eis o paradoxo. Só somos inteiros com o outro, na convivência com esse outro, aprendendo com esse outro, mas ao mesmo tempo em que devemos resguardar uma distância desse outro para preservar o que é genuinamente nosso. Agora, eles estão passando por uma mudança de mentalidade, e essa mudança vai na contramão das crenças que prega o amor romântico. E que é uma crença que ela fala que o casal é um só. Sexta sessão. A Ana chegou mais cedo. Ela disse que o João não vem e, segundo ela, aparentemente eles estão em uma lua de mel. Pensei, ué, não entendi nada. Mas se eu que tô de fora tô me sentindo confusa, imagina eles que estão vivendo essa relação. E aí, como a Ana chegou mais cedo e o Theo tinha algo importante para fazer, ele pede que ela espere um pouco antes de entrar. E aí tem um corte, né? E aí a próxima cena já é com a Ana em frente ao Theo. E ela está visivelmente incomodada. E depois ela fala, né, que embora entenda que há coisas que ela não possa saber em relação aos outros pacientes, ela se sentiu como uma criança repreendida por ter que esperar lá fora. Eu achei muito bacana ela expressar esse sentimento, porque isso significa que ela desenvolveu um vínculo com o Theo. Normalmente, na terapia, há uma repetição das relações que temos fora do setting terapêutico. Portanto, expressamos afetos negativos como quando temos certeza do vínculo. Caso contrário, ficamos sempre só mostrando o nosso lado que as pessoas vão gostar, quando não temos certeza da força genuína do vínculo. Então, a gente personaliza uma máscara para os outros. Quando ela expressou essa insatisfação a respeito de um pedido do Theo, o que mostra também que, apesar da Ana ela ser agressiva, ela é tão ou mais frágil que o João. A diferença é o que cada um faz para camuflar as suas inseguranças. E aí é bacana que ela vai falando das fantasias que ela teve enquanto esperava lá fora, né? Então ela fala assim, abre aspas, fiquei pensando que você poderia ter alguma relação especial com algum paciente. Eu sei que eu e o João não somos fáceis. Fecha aspas. A Ana é uma paciente que usa sedução para conseguir o afeto do outro. E nessa sessão, novamente, a vemos se colocando nessa mesma posição. Então ela parece estar o tempo todo tentando ser uma versão que ela personalizou para que a aceitem. E se ao ter desenvolvido esse vínculo com o Theo, um vínculo em que ela pode se mostrar mais vulnerável, mais genuína, ao expressar que ela não gostou de algo, ser direta nesse sentido, isso já é um baita avanço. E ela tem uma questão de que ela era mais gordinha quando era criança e hoje ela tá uma mulher com um corpo mais padrão. Então, nessa sessão ela faz algo que faz frequentemente e talvez não perceba. Ela não consegue falar dessa fase a não ser de modo mais indireto. Então ela diz, abre aspas, você transformou o João, ele está um doce. Fecha aspas. E o Theo pergunta, abre aspas, você não gosta de doce? Fecha aspas. E ela responde, abre aspas, doce engorda. Perel conta que ouviu de uma paciente, abre aspas, o que posso lhe dizer é que a bondade dele
fazem eu me sentir segura. Mas quando penso na pessoa com quem quero sexo, segurança não é o que eu procuro. Fecha aspas. Muito gentil, sim, mas não excitante. É tudo muito afetuoso, muito aconchegante, só não é sensual. É o que se chama de amor confortável. Realmente tem aspas aqui no livro, tá? A afeição e os elementos de proteção que alimentam a vida do lar podem ir de encontro ao espírito rebelde do amor carnal. Toda vez que ela vai falar sobre essa fase que dói nela, pelo bullying que ela sofreu, ou talvez pelas comparações que fez, percebeu-se nela que quando ela toca nesse ponto, ela o faz de um modo mais superficial. Mas dá para perceber que, por enquanto, ela ainda não consegue sustentar o peso de falar sobre essa fase, porque falar implica em reviver afetos que ela gostaria de esquecer. E o esforço é tanto que hoje ela tem um corpo muito diferente de antes, para não ter que passar pelo que causou ali um sofrimento a ela. E a Ana quer uma validação do Theo. Ela quer saber se ela pode trair o marido dela com o Veloso, que é o chefe dela. E isso normalmente acontece porque as pessoas frequentemente têm a impressão de que os psicólogos têm uma vida muito bem resolvida. Não é raro a escassez de sexo progredir até a ausência total. Já ouvi muita gente propondo uma solução aparentemente simples. Tem que ser criativo. Fecha aspas. O que esquecem nesse caso é que o tesão é que leva à criatividade e não o contrário. Isso que eu acabei de ler é o que vai minar o sexo dela com o Veloso. Sim, eles vão transar. Nessa busca pela aprovação do Theo, a Ana, a Júlia e outros tantos pacientes o colocam em um pedestal. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Quando eu falo do livro, talvez você deva conversar com alguém da psicóloga a Lori Gottlieb. E eu coloquei na foto da capa o seguinte título, que é O Mito do Psicólogo Equilibrado. E no vídeo que eu vou fazer sobre como é a vida do Theo, né, a partir de como a gente vai acompanhando as sessões dele, vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem que só porque antes da pessoa ser psicóloga, antes dela exercer esse papel na sociedade, antes de tudo, ela é humana. Bom, e aí agora eu pergunto, se só é amor se existir perseguição, ciúmes e violência? Isso, às vezes, é uma confusão que a Ana e o João fazem dos afetos. E a Ana faz muito isso. Para ela, a referência de amor é dor, é ausência, é alguém que vai a abandonar, caçoar dela como a irmã, a mãe e o pai que a amou, mas morreu. E ela interpretou como se esse pai tivesse a abandonado. Em relação a esse último, às vezes a gente aprende que é libertador nos relegar ao lugar de não tanta importância. O mundo não gira ao nosso redor. Às vezes alguém te trata mal e não tem nada a ver com você. Na verdade, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a representação da imagem que a pessoa tem de você. E, portanto, ela nem tá te vendo. Tem a ver com o estado de humor que a pessoa está, se essa pessoa teve um dia bom ou um dia ruim. Na maioria das vezes, o modo como as pessoas nos tratam tem mais a ver com a história de vida dessas pessoas e com os afetos que estão ali, que elas estão sentindo naquele momento, do que necessariamente com nós em específico. Desse a devida desimportância. Tenho feito esse exercício diário e tem sido libertador. Como eu já ouvi o historiador Leandro Carnal dizer tantas vezes, abre aspas, controlamos a vaidade com a vaidade, fecha aspas. Eu entrei nisso porque a Ana achou que quando o Theo pediu um momento e, portanto, a deixou esperando do lado de fora, ela interpretou como se isso fosse algo pessoal, uma afronta para com ela.
Só que na verdade não tinha nada a ver com ela. Sétima sessão. O João chega primeiro porque a Ana estava estacionando o carro e ele se senta no meio do sofá. Quando a Ana chega, ela se senta na ponta da direita e o João faz um movimento de sair do meio e ir para a ponta da esquerda. Eu sei que eu sempre trago esse aspecto, mas vocês sabem o quanto linguagem não verbal fala sobre a dinâmica das relações de um modo geral. É que às vezes, com frequência, a gente se esquece de reparar justamente no que já sabe. E esse deixar de reparar, na verdade, é mais só consciente. Porque o inconsciente não deixa passar nada. Esse episódio é muito interessante para percebermos um movimento entre o que eu penso, qual a minha intenção, quais palavras eu escolho, qual tom eu uso, e entre o que o outro entende, assim, tem um abismo enorme. A longo prazo, tais desejos correm o grande risco de não serem satisfeitos e, um dia, se manifestarem sob a forma de censuras e acusações, porque, justamente, permanecem durante muito tempo confinados no implícito. Então é isso que eles criaram. Eles estão tão intrincados nessa relação de mão única que muitas coisas não ditas, elas se expressam em atitudes, tipo a que a Ana fez ao transar com o Veloso. E o João fala que a Ana está se matando de trabalhar, ela entende isso como um ataque e uma crítica, mas aí o João acrescenta, né? Ele fala, abre aspas, eu estou preocupado, fecha aspas. Então, basicamente, nessa sessão, essa dinâmica super comum foi assim a que mais se sobressaiu, né? Esse conflito, né? E aí eu, ai, Bino, como que eu saio da cilada de ser mal interpretado, ao menos em boa parte das nossas interações? E a resposta é congruência. Eu falei sobre esse conceito que foi criado pelo psicólogo Carl Rogers no vídeo em que eu falo da paciente Nina, link abaixo. A resposta para que se tenha menos confusão entre pensamentos e intenções e, por fim, tom de voz e escolha das palavras para diminuir esse abismo entre o que se diz e como o outro entende, está justamente na congruência, né? A congruência é você conseguir a harmonia entre o que você diz, a expressão no seu rosto e como você se comporta. Aí você consegue fazer com que algumas pessoas quase leiam seus pensamentos. Quando houve uma congruência entre o que a Ana disse e como ela se comportou, o que aconteceu foi uma aproximação, como vocês bem podem ver nessa foto. Ou também pode acontecer o inverso, pode acontecer um afastamento. A congruência não é boa e nem má, ela apenas nos revela, seja lá o que tenha que ser revelado no avesso da pele. A Ana começa a dar mostras de que quer traçar o seu próprio destino, não o que as convenções sociais estão dizendo para ela. Ela não quer ficar refém nem do casamento e nem do Veloso, né? E o Veloso, ele representa o emprego dela, né? Que ele representa sustentar o padrão de vida que ela tem. Ele representa a crença na autoeficácia que ela tem e lapidou. Ou seja, um trabalho nunca é só um trabalho, é um intrincado de coisas que a palavra trabalho representa. Oitava sessão. O João chegou mais cedo nessa sessão e o João pediu para o Theo testemunhar a favor dele e pediu que ele também receitasse um calmante. Ou seja, o João chegou mais cedo porque ele quer um aliado. Lembram que eu disse lá atrás que a Ana, ela na terceira ou na quarta sessão, ela chega mais cedo e ela usa a estratégia de sedução para formar um triângulo, né? Então, nesse triângulo, no primeiro, ela tenta fazer um triângulo, ela e o Theo contra o João. Em outro triângulo, ela forma um triângulo, ela e o João contra o Theo.
E vocês também se lembram que a relação deles é simbiótica e, portanto, eles são codependentes um do outro e que, portanto, eles não sabem se diferenciar? Pois é, eles são tão simbióticos que eles têm os mesmos comportamentos. Então, eles não sabem o que pertence a um, o que pertence ao outro. Então, agora o João, ele usa a mesma tática que vimos anteriormente na Ana, só que sem a estratégia da sedução. Então, os fins justificam os meios, né? Ele usa a estratégia da vitimização para atingir o mesmo fim que a Ana. São só meios diferentes. Lembrando que o Theo, ele disse que como essa é uma terapia de casal, então tudo que o João disser, a Ana terá que saber. E o recurso, né, o meio que o João usa para atingir um fim é se colocar como vítima com uma pitada de muito orgulho. Orgulho no sentido dos 7 pecados capitais. Pensem nele, é nesse tipo de orgulho que eu estou falando. Nessa sessão, ele fala pela primeira vez dos pais e diz que os detesta. Ele os descreve como intelectuais arrogantes. E o meu palpite do porquê o João detesta os pais é que se eles são intelectuais bem-sucedidos e o João está em um ramo em que não consegue ascender, esse não consegue se destacar, talvez haja ali uma certa pressão dos pais, talvez haja a sombra ali do sucesso dos pais que ofusca ele. Sombra essa que ele acolheu porque talvez seja muito confortável, embora dolorosa. E ele até compara a aparência física do pai com a do escritor o Ernest Hemingway. Mas até as descrições do João também são muito rasas. O João não é lá um homem muito profundo. Ele debocha de tudo como um meio de se colocar acima do que ele quer ter. Mas ele não pode e, portanto, despreza. Um homem mediano que está cercado de pessoas que se destacam no que fazem, inclusive até a mulher dele. Bom, vocês lembram que eu falei que o João, ele chegou mais cedo porque ele queria um aliado no processo, que ele quer mover um processo contra a Ana. E o Theo falou que ele não vai testemunhar nem a favor dele, nem a favor da Ana, mas o João, ele segue nos seus argumentos rasos para denegrir a imagem da Ana, porque ele quer usar o filho Dani para atingir a Ana. Em psicologia jurídica, isso se chama alienação parental. Entre o risco no prazer e a certeza no sofrer, acabamos sendo socialmente empurrados para a última opção. O João está sofrendo e ele não quer sofrer só. Somos tão gregários que podemos usar a característica que nos fez ascender como espécie na contramão e que vai fazer o oposto, nos destruir. Ou seja, somos tão gregários que até no fundo do poço queremos companhia. Diretamente, o João culpa a Ana e indiretamente o João culpa o filho por ele não ser um bom ator. Porque, segundo ele, depois que o Dani nasceu, ele parou de investir na carreira de ator. Quando o nosso parceiro é independente, tendo sua própria vontade e sua liberdade, a vulnerabilidade do nosso vínculo aumenta. Nas palavras do Theo, abre aspas, eu acho que vocês podem ficar juntos. Se eu não achasse, eu iria tentar fazer vocês verem o caminho oposto, o da separação. Fecha aspas. Ciúme é a contrapartida da ausência de garantias. Então, todo esse rancor, essa raiva, esse ressentimento do João, ele vem da ausência de garantias. Na cabeça dele, a Ana vai se reerguer rápido. Ela tem ela própria, ela tem um trabalho estável, tem uma carreira de sucesso. Ele não tem nem a família para o apoiar, ele tem um trabalho instável e agora não tem nem o Theo ao lado dele. Ao menos não do jeito que ele achou que o teria. E como uma forma de não pensar sobre o que o Theo acabou de falar ao João, que ele ainda acredita que eles podem ficar juntos, o João joga a seguinte pergunta para o Theo.
Ele fala, abre aspas, o que está acontecendo na sua vida, hein, Theo? Fecha aspas. E o Theo fala que um paciente dele morreu e é quase assim, o jeito do Theo falar lembra até um monólogo. E o Theo até se pergunta, em uma voz mais baixa, né? Será que foi minha culpa? Dá para perceber, pelo modo como o Theo conduz essa sessão, que ele tá mais deprimido do que antes. E quando eu for falar sobre a terapia do Theo, eu vou contextualizar melhor. Mas o Theo me parece deprimido. O meu palpite é que essa depressão é talvez uma consequência de um burnout. Voltando ao João, tem uma frase que uma filósofa brasileira, a Luísa Helena Galvão, que ela diz que para mim sintetiza esse estado mental do João, esse atual. Que ela diz, abre aspas, uma pessoa sem motivação está sujeita a todos os dramas psicológicos do mundo. Fecha aspas. Na vida adulta, ao entrar em uma relação amorosa, a dependência infantil reaparece com bastante força. No parceiro é depositada a certeza de ser cuidado e de não ficar só. A distância faz sentir o desamparo, da mesma forma que se sentia quando a mãe se ausentava. A dependência emocional que se estabelece torna comum depositar no outro a garantia de não ficar só. O medo da solidão e do desamparo leva à exigência de que o parceiro não tenha olhos para mais ninguém. Aos que se iludem com a ideia de que é possível encontrar a complementação por meio da relação com outra pessoa. Mas ninguém completa ninguém. Sem que se perceba inconscientemente, é comum reeditarmos nossas necessidades infantis com o parceiro. Esse recorte é um exemplo perfeito do que o João depositou na Ana. Uma necessidade de reconhecimento, de validação, que ele sempre buscou em casa, mas não teve. E se não teve, é porque ele não o construiu também. Ou o João, ele acha que só o fato de ele ter nascido, o mundo lhe deve reconhecimento. Sim, parece que ele acha isso. Que o mundo lhe deve algo sem que, no entanto, ele não tenha feito muito para que merecesse todo esse reconhecimento que ele está tentando reivindicar. O mundo não nos deve nada, tem que se conquistar ao se aprimorar. Claro que também as coisas não são tão simples. A Ana também alimentou isso no João, reforçou essa tendência dele, o usou para que conseguisse uma fantasia de amor romântico que só existe na cabeça dela. E o João, ele faz um movimento que o Freud chamou de compulsão à repetição. Ou seja, ele buscou o que não tinha em casa na mesma mulher, que era igual à mãe, só que com outro nome e outro endereço. E ele repetiu a mesma dinâmica que não dava o que ele queria, mas ele esperava resultados diferentes. Ter a ousadia de dizer ao companheiro, abre aspas, não sou responsável pelo que você sente, é seu o que você sente, fecha aspas. Pode parecer, em um primeiro momento, como um sinal inaceitável ou intolerável de egoísmo e até mesmo insensibilidade, mas não é. Eles precisam crescer como casal e para isso é indispensável que cada um se responsabilize pela dor que infligiu ao outro. Segundo a Regina, depois da separação, é muito comum que se confunda hábito com saudade e amor. Mas para um casal simbiótico encontrar a própria identidade, isso acontece na desvinculação com o parceiro. E principalmente autonomia, ou seja, não se submeter à ideia de que estar sem um par amoroso é sinônimo de solidão ou desamparo. Essa desvinculação vai ser algo que não será fácil, porque essa dinâmica deles vai deixar uma sensação nos dois de que eles nem sabem mais quem são. Nona sessão. Nessa sessão, os dois vieram juntos e o João, dessa vez, que começa falando, ele diz, abre aspas,
A gente veio aqui porque a gente decidiu que vai se separar definitivamente. Fecha aspas. Esse advérbio de intensidade, definitivamente, eu achei tão forte. Então, ponto final mal resolvido e mal decidido. E depois o João completa, né? Abre aspas, viemos aqui para você ajudar a gente a resolver as coisas de uma maneira civilizada. Fecha aspas, como se precisassem de alguém de fora, um substituto do pai. Bem, agora, alguém de fora, né? Para decidir por eles se separam ou não. E depois dessa resposta, como fazer com o resultado da resposta. Eles me parecem indecisos ainda quanto à questão da separação. E um outro palpite meu é que ambos, né, nessa busca por uma resposta do Theo, do que eles fazem, se separam ou não, eles me pareceram querer se eximir da responsabilidade de tomarem uma atitude definitiva. Nessa sessão, a cara da Ana é só desalento. O Theo pergunta como eles se imaginam no futuro, separados, né, nesse futuro separados, e o João responde que se imagina fazendo sucesso, porque aí ele não vai ter medo de arriscar. E segundo o João, ele ainda deve tirar o Dani, que é filho deles, da Ana, porque ela vai fazer ao Dani o que a Ana fez com ele, que é castrá-lo. O João quer um bode expiatório para não crescer e não assumir as próprias responsabilidades pelas escolhas que fez e as que deixou de fazer. Ele olha para fora quando o movimento é para dentro, mas se ele faz o movimento ao contrário, é porque ainda não consegue sustentar a angústia de crescer. A Ana responde que ainda não consegue pensar no futuro, ela só consegue pensar no Dani. Repara aqui os movimentos como são diferentes. Então, é difícil para o João pensar no filho com clareza, porque ele não consegue se ver com clareza, diferente da Ana. Ela também não é lá a mulher exemplo na dinâmica dessa relação, mas ao menos ela consegue sustentar a angústia das consequências das próprias escolhas. Então, quando o Theo, para vocês pensarem no contraste, quando o Theo pergunta como se imaginam no futuro separados, o João pensa nele, eu me imagino fazendo sucesso. A Ana faz outro movimento, ela faz, eu penso no Dani. A Ana, ela me parece mais saudável, não pelos motivos que eu falei anteriormente, mas porque a Ana é a única que consegue reconhecer que ela está perdida. E na situação que eles estão, estar perdida é a sensação mais natural. E essa sensação, ela precisa ser reconhecida e validada internamente. E a Ana consegue fazer isso. Ela não está se pautando mais pela ilusão, e sim pela realidade, mas como essa realidade está se mostrando. E a Ana fala, né? Ela vira para o João e fala, abre aspas, eu sempre te achei um pai incrível, João. Por que você acha que eu não sou uma boa mãe? Fecha aspas. Eu achei legal que a Ana consegue aqui atingir um ponto de individuação. Essa fala dela parece boba, mas o subtexto diz. É como se dissesse, né? Agora que eu sei parcialmente quem eu sou, eu posso agir de modo diferente de você. Podemos reagir de modos diferentes frente à mesma situação. Não precisamos mais reagirmos iguais, apenas usando estratégias diferentes. Eu achei que a Ana demonstrou que ela cresceu muito, mas assim, muito significativamente nesse episódio. E no final, o Theo deixa eles alguns minutos a sós para conversarem e eles deixam o silêncio também falar. Para um casal que passou 8 sessões brigando, isso sem contar com as outras sessões que não tivemos acesso. Para um casal que passou 8 sessões brigando, deixar o silêncio falar é um baita avanço coletivo. Eu achei que eles arrasaram. É isso. E o link das análises dos pacientes anteriores está na descrição.